Começar uma nova série de reflexões e nós vamos começar falando sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é um profeta que ele vem depois do período do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel ficou 70 anos na Babilônia. E depois que eles saem da Babilônia, diz a Bíblia que Deus trouxe eles de volta. Deus usou um ímpio, Deus usou Ciro, que era, quando eu digo ímpio, eu digo assim, não era judeu, era um estrangeiro. E Deus usou esse Ciro para ir lá e trazer a libertação do povo, para promover essa libertação do povo, né? O Ciro, que foi usado por Deus. Interessante que Deus usa pessoas no nosso caminho, durante a nossa vida inteira. Deus usa pessoas que realmente nós nem imaginamos, né? Talvez para você estar aqui hoje, Deus usou pessoas que você nem imagina. Deus usou talvez alguém da tua família ou não da tua família. Deus usou alguém que você conhecia ou não conhecia. Porque Deus usa quem Ele quer para abençoar a nossa vida. Então Deus usou este Ciro, que trouxe o povo de Israel de volta para a cidade de Jerusalém. E quando eles voltaram, a Bíblia vai falar que eles começaram a entrar numa empreitada. Eles começaram a reconstruir a cidade. E para começar essa reconstrução, eles entenderam que o principal era recomeçar pelo templo. Mas por que pelo templo? Porque se eles estivessem com o templo edificado, ali eles teriam um lugar para buscar Deus. Ali eles teriam um lugar para louvar a Deus, para se voltar para Deus. Então a intenção de reconstruir o templo era uma intenção que levava este povo, de fato, a ter um compromisso com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que conforme o tempo foi passando, eles foram deixando a obra do templo. E ficou uma obra inacabada. E uma obra inacabada não serve para nada. Uma construção inacabada é um prédio que começa a ser construído e ele para no meio do caminho. As colunas estão lá erguidas, metade do muro, para que serve? Não serve para nada. É um desperdício de material, é um desperdício de mão de obra, e é uma obra que não tem como você utilizar. O templo estava reconstruído só por uma parte. E o povo deixou de reconstruir o templo. E Ageu vai dizer que cada um começou a reconstruir a sua própria casa. Um começou a reconstruir a casa era estucada, eles colocavam até um forro para ficar um lugar mais agradável. Gastavam dinheiro com isso. E eles se esqueceram de Deus. É interessante que às vezes na prosperidade, quando as coisas começam a caminhar, tem gente que esquece de Deus, se afasta de Deus. Começa a arrumar um emprego mais ou menos, já começa a ganhar um pouquinho mais e se esquece de Deus. As coisas começam a dar certo. E foi assim com eles, as coisas começaram a dar certo. Mas foi aí que eles entraram num afastamento. E se afastar de Deus é a maior loucura que alguém pode fazer. As pessoas que deram certo, que saíram daqui da casa de recuperação, foram pessoas que quando elas saíram daqui, elas tiveram a atitude de se apegar com Deus. Ir para o culto, buscar a Deus, se envolver com a obra, se batizar, aqueles que não eram batizados, se envolver com o ministério, começou a trabalhar, ou seja, teve um comprometimento com Deus. Eles, pelo contrário, se afastaram. Cada um começou a correr atrás do seu. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. E Ageu mostra isso, um período que as coisas deram errado. Semeavam muito, colhiam pouco. O texto vai falar que Deus mandou vir a seca. Secou a terra. Não produzia nada. Uma terra seca não dá para você produzir nada. Vai plantar o quê? Não colhia nada. Tudo começou a travar. O trigo, o mosto, o azeite, a terra, os animais, nada produzia. O trabalho dos homens, diz a Bíblia, que era igual colocar um dinheiro num saco furado. Recebia o salário, mas o salário entrava num saco furado. Tem pessoa que vive isso. O problema não é a falta do emprego. Tem um emprego, mas o dinheiro não dá para nada. Vive endividado, vive no vermelho. Ageu é dessa época. O povo com a vida toda travada. E eles se perguntavam, Deus, o que está acontecendo? Por que travou? E foi aí que Deus levantou Ageu. Porque nenhuma prova que nós passamos por acaso. Nenhuma prova que nós passamos, não existe um propósito. A história de Ageu é a maior comprovação que toda dificuldade que nós passamos na vida, existe um propósito de Deus. É aquilo que nós falávamos vindo para cá hoje. Qual que é o propósito de Deus?
Por que as portas fecharam, né? Por que está mais difícil? Por que antes as coisas aconteciam, agora não estão acontecendo mais? Tem um propósito. Qual que era o propósito do texto aqui de Ageu? Trazer esse povo novamente para a presença do Senhor. Percebe que 2 vezes aparece a expressão: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. Inclina o teu coração. Outra hora o texto fala assim: sobe no monte. Coloca o teu coração nisso. Ou seja, o coração daquele povo estava longe de Deus. Enquanto o nosso coração está em Deus, o Senhor nos honra, nos abençoa. Agora, uma vez que a gente tira o coração de Deus, as coisas começam a travar na vida. E a história de Ageu vai mostrar justamente isso. Mas o texto vai falar, interessante desse período, que Deus usou Ageu e o povo deu ouvido à voz de Deus. Complicado é quando Deus fala conosco e nós não damos ouvido. Complicado é quando Deus nos alerta e nós não vigiamos. Complicado quando Deus fala conosco através da própria vida. Ah, mas Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando? As coisas fecharam, as coisas travaram. A vida está assim, a vida está assada. O que Deus está falando com você? Às vezes nós achamos que Deus só fala através da profecia. Não, Deus fala através da profecia. Mas Deus fala através da palavra. Deus fala através da vida. Deus coloca pessoas no nosso caminho para realmente nos tocar, nos provar, nos ensinar. Então Deus levantou Ageu, e a palavra que Deus deu a Ageu, o povo ouviu, e o versículo de número 12 vai dizer que o povo obedeceu, temeu aquela voz. Eles se submeteram à voz de Deus. Então, quando o homem se submete à voz do Senhor, se submete à direção de Deus, as coisas começam a mudar. E o texto vai falar que Deus renovou o espírito deles. Suscitou o espírito. O que significa Deus suscitou o espírito? Deus ressuscitou aquele povo. Aquele povo que estava distante de Deus, aquele povo começou a se voltar para Deus. Aquele povo que dizia que não tinha tempo para Deus, agora eles arrumaram tempo para buscar Deus. Aquele povo que tinha se afastado do Senhor, eles começaram a voltar a Deus. Então, o que eu tiro de lição desse texto? O que mais que a vida precisa me ensinar? Será que ela já não me ensinou o suficiente? Será que Deus já não ensinou cada um de nós aqui o suficiente? Será que as oportunidades que nós já tivemos já não foram o bastante? Ou Deus vai ter que novamente tocar, novamente usar situações da vida? Deus tocou naquele povo. Deus fechou as portas. Deus fechou os céus. E quando Deus fecha, nada abre. E também o contrário funciona, né? Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer prosperar, Deus usa até o ímpio para abençoar as nossas vidas, né? Foi assim com Ageu. Deus tocou, Deus falou com aquele povo e aquele povo se submeteu à voz do Senhor. Qual que era o desejo de Deus? Que eles estivessem na presença dele. Reconstruir o templo significa reconstruir uma vida com Deus. Então a Bíblia vai falar que aquele povo novamente começou a buscar. Deixaram de ser indiferentes às coisas de Deus. E eles começaram a trabalhar. Subir no monte, buscar madeira, edificar a casa, e dela me agradarei. Subir no monte representa busque a Deus. Vai lá, busque. Se coloque na presença do Senhor. O período que você passa aqui dentro, na casa de recuperação, é um período onde ele não é apenas para você ficar longe da substância química. O período que você está aqui é um retiro espiritual, não é verdade? Aqui não é um lugar que você tem a oportunidade de louvar, de ouvir a palavra, de ser ministrado todos os dias. Aqui é um retiro espiritual, que é um lugar que você tem que buscar Deus. Que você tem que acordar de madrugada para orar. Não sou eu que vou ligar para você às 3 da manhã e falar assim: pessoal, está na hora de orar. Levanta você de madrugada, ora. Suba no monte na presença de Deus. Suba ao monte, busque a madeira. O que significa buscar madeira? Vai lá, busca, trabalhe. Edifica a casa. O texto não fala construa a casa. O texto não fala reforme a casa, o templo. O texto diz edifica. Edificar é um outro tipo de processo. É você seguir passo a passo. É você começar pelas estruturas. É você começar pelas colunas. É você edificar a casa
A Bíblia fala que a gente não pode edificar na areia. O que acontece quando a gente edifica na areia? Vem o vento, vem a tempestade e a casinha, o que acontece? Ela cai. Agora, quando a casa está edificada na rocha, o que acontece? Pode vir a tempestade que for, ela permanece de pé. Então, qual que é a vontade de Deus? Que a gente esteja edificando a casa, a nossa vida, porque nós somos o templo. Edificando onde? Na rocha, na presença de Deus. Não é nas paixões, nas coisas da vida, mas é em Deus. Porque se você estiver edificado em Deus, quando vier a tentação, você vai resistir. Quando vier a luta, você vai resistir. Quando vier a provação, você vai resistir. Por quê? Porque você está edificado na presença do Senhor. Amém? É essa a palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Se esforce, se coloque em Deus e Deus vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Pode ser que até hoje as coisas estão dando errado. Certamente é Deus te chamando para um novo momento na presença dele. Amém, queridos? Vamos aplaudir ao Senhor nessa manhã. Graças a Deus. Vamos orar?